Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre o nosso glorioso Botafogo, mais líder do que nunca. Conseguimos, reverter o que aconteceu na rodada passada, eu falava aqui nas últimas lives com vocês que o jogo do Botafogo contra o Bragantino era um jogo que, na minha opinião, se encaixava melhor, porque o Caixinha, o treinador do Bragantino, ele não consegue ser um treinador retranqueiro, Tá no DNA dele. Ele é um treinador que, inclusive, fez um baita trabalho no ano passado, mas esse ano o Bragantino enfraqueceu muito seu elenco. Mas ele tem ainda o estilo de jogo dele de tentar ser propositivo, de tentar dominar as ações da partida. Porém, ontem contra o Botafogo, quando ele tentou fazer isso, ele percebeu que o Botafogo realmente está num momento melhor de confiança, está num momento melhor técnico, enfim, tem realmente jogadores melhores, jogadores com mais capacidade. E aí quando ele tentou entrar naquela situação de trocação com o Botafogo, ele percebeu que ia ser muito complicado. E aí ele deu uma baixada um pouco nas linhas, mas não ficou na retranca, mas deu aquela baixada nas linhas, Não marcou o Botafogo como o Caixinha gosta, que é marcar no bloco alto, na saída de bola, isso não fez. Mas também não foi um Criciúma da vida, de ficar recuado. E o Botafogo gosta de times que não fiquem recuados, gosta de times que joguem e deixem jogar. Se o time fizer isso contra o Botafogo geralmente consegue ter mais chances, o Botafogo consegue dominar a partida, e foi isso que o Botafogo fez ontem. O gol só sai no final, mas o Botafogo teve chances. O Botafogo não conseguiu ser efetivo em relação a fazer gols, mas conseguiu ter mais volume de jogo, conseguiu ter realmente aí maiores chances e mereceu o resultado, mereceu a vitória. E às vezes a vitória ela vem em situações em que demonstram que a pluralidade desse elenco do Botafogo é muito grande. O Oscar Romero, ele entra no segundo tempo, depois de muito tempo sem jogar, ele joga no segundo tempo contra o Peñarol, mas ele estava bastante tempo sem sequer entrar em campo, o Romero. Aí ele entra um pouquinho contra o Peñarol e ontem ele entra de novo. E aí a gente entende por que ter um elenco numeroso e com jogadores de várias características é muito importante. Talvez a maior virtude do Romero seja a batida na bola. É um jogador que tem muita facilidade, muita precisão nas batidas de falta, de cruzamentos na área, através de escanteios, através de faltas. O Romero tem isso muito... Cara, desde de todos os outros clubes que ele passou, foi uma grande virtude dele. E ele entra, já pede para cobrar a falta. Na falta ele faz um cruzamento perfeito na cabeça do Gregory. E o Gregory faz o gol de cabeça aos 40 do segundo tempo. Esse Gregory que foi coroado com esse gol, mas que é um leão dentro de campo, o famoso pitbull que a torcida gosta de chamar, Toda vez que ele vai lá dar aquele carrinho, a torcida do Botafogo que é chamado de cachorrada, Que tem aquela coisa toda com cachorro, a torcida do Botafogo começa a latir no estádio, aquela coisa toda. Meu parceiro, esse é o Gregory, o jogador que, pra mim, assim, eu que gosto muito dessa posição, até porque nas peladas da vida por aí eu sou volante, ver o Gregory jogar no Botafogo é uma coisa inexplicável, cara. É um cara realmente que não tem bola perdida pra ele, tem uma força física absurda, é o jogador que mais desarma, é o jogador que mais tem aí situações de duelos ganhos. Enfim, o Gregory é um monstro de volante. Impressionante o que ele marca, o que ele joga, E ontem foi coroado com um gol de cabeça, subiu muito bem nas costas do zagueiro, uma impulsão muito boa, e fez o gol de cabeça que coloca o Botafogo novamente a 3 pontos do vice-líder Palmeiras, que empatou em casa com o Fortaleza em 2-2. Então é aquilo que eu falei para vocês, o campeonato ele vai se decidindo em detalhes. Se a gente for olhar as últimas 3 rodadas, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense fora. Quando a gente achou que ia ser o jogo mais fácil, a gente empatou com o Criciúma em casa. E aí a gente pensou assim, agora a gente precisa recuperar. Demos mole. Aí o Botafogo recupera. Ganha do Bragantino fora, que é sempre um jogo difícil. Palmeiras empatou com o Bragantino lá. Palmeiras não ganhou do Bragantino.
né? E o Palmeiras venceu o Juventude lá no Jacone, mas empatou com o Bragantino e empatou com o Fortaleza. Então essa gangorra que é o Campeonato Brasileiro, né, vai chegando nessa reta final, faltam 7 jogos, e não dá mais para você virar e falar assim, ah não, esse jogo vai ser fácil. Quando a gente acha que o jogo é fácil, ele não é. Então você tem que entrar nesses jogos, né, como se fossem finais mesmo, cara. A gente fala às vezes isso, parece que a gente tá falando da boca para fora, mas não. Tem que entrar com esse espírito, senão você não ganha o jogo. Ontem o Fortaleza fez uma baita partida contra o Palmeiras. Gols de bola rolando mesmo, foram 2 gols do Fortaleza. Tiveram que dar 2 pênaltis pro Palmeiras lá, pro Palmeiras fazer gol. Então o Fortaleza complicou muito a vida do Palmeiras, né? E a gente tem numa próxima rodada, uma rodada de clássicos. O Botafogo pega o Vasco, no estádio Newton Santos. Tem que entrar com clima de final, tem que entrar mesmo, né, com aquele clima de clássico, né, pra gente vencer o Vasco. É o clássico que a gente não venceu ainda. A gente venceu o Fluminense nos 2 jogos, a gente venceu o Flamengo nos 2 jogos. Contra o Vasco a gente empatou em 1-1 em São Januário. Então a gente tem que entrar com um clima mesmo de decisão para, se Deus quiser, conseguir vencer o Vasco, vencer esse clássico. Porque do outro lado tem Palmeiras e Corinthians. Na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians, no estádio do Corinthians. Um jogo dificílimo pro Palmeiras também. E que se o Botafogo vence e o Palmeiras perde, o Botafogo coloca 6 pontos na frente, faltando 6 rodadas. Faltando 18 pontos, o Botafogo bota 6 pontos na frente. Então a próxima rodada é uma rodada assim de maluco assim, em relação a importante. É muita coisa. E cada rodada que vai passando agora, a gente vai falando que é a rodada mais importante, jogo a jogo. A gente vai falando sobre isso. Porque depois, por exemplo, a gente pega o Cuiabá em casa. E aí a gente tem que entrar diferente do que a gente entrou contra o Criciúma. Que a gente achou que ia ser fácil, que ia golear o Criciúma. Contra o Cuiabá, o Botafogo tem um favoritismo enorme. O Cuiabá tá na zona de rebaixamento. Tá para cair para a segunda divisão. Então o favoritismo é todo do Botafogo. Não pode entrar igual entrou contra o Criciúma. Tem que entrar, né, sabendo do favoritismo, mas para fazer o seu dever de casa. Então o Botafogo tem 2 rodadas agora, Vasco e Cuiabá, que precisa mais do que nunca se agarrar e tentar esses 6 pontos. E aí depois ver o que acontece com o Palmeiras, que pega Corinthians na Neoquímica Arena e depois pega o Grêmio. O Grêmio que, apesar de ter perdido o Grenal, começou a ganhar alguns joguinhos aí, né, para poder sair daquela zona de perigo, né? O Grêmio que estava ali embaixo começou a querer sair um pouco daquela zona, venceu ontem o Atlético Goianiense, e o Grêmio pode complicar para o Palmeiras um pouco também. O Grêmio tem uma camisa pesada, o Grêmio tem um time que eu não acho ruim. Não acho ruim, é um time que pode complicar. Inclusive o Grêmio complicou para o Botafogo, empatou em 0-0, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então o Palmeiras tem 2 jogos muito difíceis, muito mais complicados. E o Botafogo tem 2 jogos, um contra o Vasco, clássico também é muito complicado, e contra o Cuiabá, em casa, que o Botafogo precisa entrar com clima mesmo de final de decisão, mas que o Botafogo é favorito demais. E precisa cumprir esse favoritismo, fazer diferente do que fez contra o Criciúma. Então a gente chegou num momento agora, meus amigos, né? É aquele momento de reta final mesmo, né? De Fórmula 1, né? Aquela reta final. É aquele sprint final que a gente precisa agora pra gente conseguir uma vantagenzinha aí, né? Já conseguimos voltar para 3 pontos. Se a gente consegue botar para 6 pontos, 6 ou 7 pontos a vantagem, aí, meu amigo, aí a gente pega aí a vantagem mesmo pra gente comemorar esse título de Campeonato Brasileiro, que é o que mais a gente está sonhando, que é o que mais a gente quer e que a ansiedade está a 1000. Beleza? Vambora pra cima. Bom domingo a todos. Um abraço. Até a próxima.